E bem-vindos à 10ª aula do minicurso de C do grupo PET Elétrica da FPA. Hoje mostraremos como abrir e ler e escrever um arquivo de texto usando a linguagem C. Leitura e escrita de arquivos de texto. Na linguagem C é possível manipular alguns arquivos no computador. Um exemplo deles são arquivos de texto. Essas funções vêm diretamente da biblioteca mais usual que utilizamos, que é stdio. Entre elas, temos a file. Aqui é uma declaração de uma variável do tipo file, e aqui estamos declarando um ponteiro. Como vimos antes, ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória. Nesse caso, esse ponteiro aqui vai apontar para um arquivo, o endereço de memória de um arquivo. Assim, nós podemos usar a função fopen, abrir um arquivo de texto. Aqui, nessa parte, colocaremos o nome do arquivo, o .txt, e o tipo de operação que queremos fazer com ele, que é de leitura, escrita, ou anexar. Além disso, temos f.c para colocar neste arquivo um caractere, e fclose para fechar o arquivo. É sempre bom fechar o arquivo depois de fazer as alterações ou leitura nele, senão pode acabar corrompendo o arquivo. Assim, vamos falar um pouco das operações que podemos fazer. Aqui no lugar de operação, vamos colocar W, R, A, W+, R+, ou A+, para fazer o escrita, de write, leitura, read, ou anexar, ou leitura e escrita do arquivo. Assim, vamos agora para um exemplo prático. E quase ia esquecendo, quando utilizamos o fopen, ela na verdade retorna para a gente um endereço de memória que vai ser armazenado nesse ponteiro aqui. No caso, o endereço de memória do arquivo pelo qual estamos chamando o nome. Aqui, em vez de colocar o endereço de memória, a gente pode colocar a, todo o caminho para chegar no arquivo também. Mas, como vamos deixar o executável na mesma pasta em que vai estar nosso arquivo de texto, isso não é necessário. Agora sim, vamos para o exemplo. Muito bem, como vocês podem ver, apenas com a biblioteca stdio, declarei uma variável do tipo file, chamei ela de file, o arquivo, no caso um ponteiro, né, do nome file, e uma letra que vai ser um caractere que vamos utilizar para escrever e ler a caractere do nosso arquivo. Assim, a gente abre o arquivo como modo de escrita, porque vamos querer escrever nele, e aqui um arquivo texto.txt. Nesse caso, como o arquivo ainda não está criado, ele vai criar este arquivo quando for executar esta função. E vai alocar o endereço de memória aqui no ponteiro file. Assim, eu posso é interessante verificar se realmente esse arquivo foi aberto. E uma forma é colocar ele dentro de um if. Por quê? Se ele não tiver aberto arquivo nenhum, aqui vai ser zero, ou seja, false, e ele vai executar o else, sendo que erro ao escrever no arquivo. Mas se ele detectar de fato um arquivo, ele pode executar essa parte do código. Assim, para guiar o usuário, digite um texto e pressione Enter ao terminar. Com o scanner, eu vou pegar uma letra do teclado
E logo depois vem um while. Ele vai verificar se em letra é diferente de contrabarra N, ou seja, o Enter. Enquanto for diferente do contrabarra N, ele vai colocar esse caractere em, no caso, no endereço de memória file, colocando diretamente no arquivo que a gente abriu. E logo em seguida a outro scanf, por quê? Esse scanf aqui vai verificar apenas um dos caracteres que eu escrever de um texto todo. Assim, o buffer do teclado ele ainda guarda os outros caracteres que foram enviados logo depois de eu pressionar a tecla Enter. Então, ele vai ficar repetindo essa função, passando por letra a letra do buffer, porque aqui só pode ir para uma letra, até que letra seja igual a contrabarra N, ou seja, o Enter. Aí ele sai do while e fecha o arquivo, close file. Então, se eu executar, vou apenas mudar para a captura de tela completa. Aqui, como vocês podem observar, aqui estão os nossos códigos. Estou utilizando a aula 10.10/0. Se eu executar, primeiro, vocês podem verificar também que já houve um texto criado aqui. Então, eu posso digitar algo como hoje Joãozinho foi à feira comprar banana. Escrevi. E se formos verificar no arquivo de texto que foi criado, hoje Joãozinho foi à feira comprar banana. Deixa eu apenas ampliar aqui. Entrou para ficar bem visível. Hoje Joãozinho foi à feira comprar banana. Assim, nós podemos escrever arquivos de texto, mas escrevendo, no caso, estamos apenas escrevendo uma frase, certo? Porque estamos colocando caractere a caractere, e quando ele vê o Enter, ele para de escrever. Ou seja, não tem a quebra de linha. Assim como nós podemos escrever o arquivo, podemos ler o arquivo. Vocês podem reparar aqui, que bem aqui está outro código que eu criei. Novamente, aplicando file para criar o roteiro, uma letra para servir de orientação, aplicando aqui o endereço de memória, só que agora no outro modo, read. Assim, podemos fazer a mesma verificação com if, print conteúdo no arquivo, e aqui é bem interessante ver este código aqui. Vamos voltar para o PowerPoint. Como vocês podem ver, estamos agora numa operação de leitura. E, além disso, existem outras funções importantes para realizar a leitura. Primeiro, é o que a gente ia ver agora. F end of file, ou EOF. Isso daqui é uma função que retorna verdadeiro ou falso, dependendo se o arquivo chegou ao fim ou não. No caso, para identificar o arquivo, a gente usa o ponteiro que está apontando para o endereço do arquivo. Assim, se ele chegar no endereço do arquivo, ele retorna verdadeiro. E se enquanto ele não estiver no endereço do arquivo, isso aqui retorna falso. Isso aqui vai ser importante para a leitura mais tarde. Assim, podemos usar o caractere fgetC para recuperar do arquivo em um caractere o que está escrito no arquivo. Novamente usando o nome do ponteiro que está apontando para o endereço do arquivo. Esta função aqui é um AIND um ponteiro.
serve para voltar para o início do arquivo. Porque quando estamos escrevendo, o endereço vai mudando de localização para colocar caractere a caractere. Sem usar essa função aqui, se nós quisermos escrever e ler no mesmo código, no caso, sem fechar o arquivo e abrir de novo, é preciso utilizar essa função para que o arquivo, no caso, o ponteiro, volte a apontar para o início do arquivo. No momento ele está apontando para o final dele, se logo depois de uma escrita. Essas outras duas funções eu vou explicar mais tarde. Vamos voltar agora para o código. Então, eu posso, para ler conteúdo de um arquivo, usar essa função, no caso, ler caractere a caractere. Posso usar essa função while, que vai repetir essa linha de código enquanto não chegarmos no final do arquivo. Ou seja, isso daqui retorna falso enquanto não for o final do arquivo. Como eu quero repetir isso aqui, então negação para que a sentença aqui seja verdadeira. No caso, negação com negação, verdadeiro. Assim, quando chegar no final do arquivo, isso daqui vai ser verdadeiro, a negação vai tornar falso e vai terminar o while. Assim. É interessante, no caso, novamente, precisei usar um char aqui para recuperar a letra. Eu associo, não. Eu coloco o valor que um valor lido no início do arquivo, usando o fgetC, nessa variável letra, e printo em tela. Printando um seguidamente do outro, porque é um printf depois de um printf. E sempre que, assim como o fgetC, toda vez que é executado, passa para o próximo endereço, o fgetC, assim que ele lê uma letra, no caso é fgetC, ele lê apenas um caractere, ele lê um caractere assim que ele é executado e logo em seguida já passa para o próximo endereço. Assim, seguindo a ordem que está escrita. Portanto, ele vai ler o primeiro caractere, vai imprimir em tela o que foi guardado em letra e vai repetir até chegar no fim do arquivo, lendo o próximo caractere, imprimindo em tela, até chegar no fim do arquivo, e quando chegar no fim do arquivo sai do while, e fclose para fechar o arquivo e não romper ele. Assim, eu consigo ler. Hoje, o Joãozinho foi à feira comprar banana. Exatamente o arquivo texto que escrevemos aqui. Se eu alterar, vou dizer que agora Mariazinha foi passear no bosque. Escrevi o arquivo e agora vou ler o arquivo. Mariazinha foi passar no bosque. Então, nosso código está funcionando e conseguimos escrever e ler arquivos caractere a caractere. Podemos falar agora dessas duas funções. Nós vimos fgetC e fputC. fgetC e fputC. fget, agora, vamos ver fgets e fputs. fgets já apareceu antes, quando estávamos falando de string. Ele serve, nós utilizamos para colocar um valor do teclado em uma string de determinado tamanho. Agora, vamos usar para o verdadeiro uso do fgets, que é para ler arquivos. E como é que funciona quanto a arquivos? Colocamos aí o nome da string aqui, como de costume, o tamanho da string, e aqui, em vez de colocar stdin, colocamos o nome do ponteiro que está apontando para o nosso arquivo. Esse ponteiro bem aqui. Declaramos como ponteiro do tipo file. Assim,
Ao executar essa função, iremos colocar o que tem no nosso arquivo no nosso programa, no caso, na nossa string. Isso aqui é para ler o arquivo. E para escrever no arquivo, fputs, em que nós vamos mandar uma string para ser colocado no endereço de memória. E no caso, o endereço de memória é, novamente, sendo guardado pelo ponteiro que criamos do tipo file. Agora, vamos para o código. Como vocês podem ver aqui, opa, eu acabei, no caso, assim. Aqui é uma outra forma de escrever o mesmo código que a gente escreveu mais cedo, só que agora de forma mais organizada. Eu posso, em vez de escrever todo este código aqui, toda vez que eu quiser, aqui, toda vez que eu quiser ler ou escrever um arquivo, posso simplesmente criar uma função de escrita ou de leitura. Então, aqui eu criei uma função. Toda vez que ela for executada, vai executar o file, vai criar um conteúdo de file. Aqui, no caso, em vez de criar apenas um caractere, vai ser uma string, porque vamos utilizar strings agora. File, file open, W de write, escrita. E aqui, novamente, o if para verificar. Pedir para o usuário digitar um texto. Aqui, o fget vai pegar esse texto. No caso, não estou utilizando o scanf, pois eu não quero que o meu texto termine com espaço. O scanf, ele determina que o fim da string é no espaço. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que pegue tudo que eu escreva. Então, estou utilizando o fget para pegar do teclado. Ainda não estou utilizando para arquivo. Então, eu aplico o que foi escrito no teclado em frase. Lembrando, tem que colocar o tamanho de frase também. E assim, utilizo o while para conseguir colocar uma frase com quebra de linha. Por quê? Vou colocar uma frase, ele entra no while, ele vai verificar se o tamanho da frase é maior do que 1. Ou seja, se eu escrever alguma coisa nela. Assim, ele vai usar o fputs para colocar o que está em frase no arquivo. E posteriormente vai pedir de novo para eu escrever outra frase. Se eu escrever alguma coisa, ele vai colocar de novo e vai repetir o while. Se eu não escrever nada na frase, então o tamanho da frase vai ser menor do que 1. Lembrando que o enter ele conta como 1, por isso tem que ser maior do que 1 e não exatamente maior do que 0. Se for maior do que 0, mesmo dando enter, ele vai permanecer num loop infinito. Então, maior do que 1. Assim, eu vou repetir isso enquanto eu não der um duplo enter. Que foi a condição aqui que eu passei para o usuário para que terminasse o processo. E assim que eu der um duplo enter, o arquivo vai finalizar. Então, podemos executar aqui. E aqui na minha main eu só determinei um char para recuperar o nome do arquivo e colocando o nome do arquivo aqui, vai receber aqui, e é esse arquivo que vai ser aberto aqui. Assim, posso escrever. Então, posso escrever, por exemplo, uma lista. Lista de compras. Banana, 2. Maçã, maçã, arroz,
e feijão. Assim, eu posso dar mais um Enter aqui e finaliza o processo. E agora, se eu abrir minha tela, podem verificar que o arquivo lista foi criado, e foi o nome do arquivo que eu queria criar. Opa, o nome do arquivo que eu queria criar. E se eu verificar, lista de compras está aqui, toda com os enters para quebra de linha. E se eu quiser ler esse arquivo que eu criei, é um pouquinho diferente. Eu posso vir bem aqui. Opa, só voltar para o seu código. Eu posso vir, no caso aqui foi a função para escrita. Eu também criei uma função para leitura, que é um pouquinho diferente. Char, file open. Aqui, vou verificar. Aqui vamos ver o conteúdo do arquivo. Aqui ele vai, que nem para fazer a leitura para o fgetC, o while para verificar o fim do arquivo. Só que aqui nós precisamos colocar o fget dentro de um if. Por que é necessário? Vamos primeiro executar sem este if. Então, eu executar sem o if. Aí, no caso, eu quero uma leitura apenas. Opa, esqueci um vírgula importante. Eu vi toda a minha lista, só que quando chegou na última, ele repetiu a, a palavra. O que acontece? Quando ele está lendo o arquivo, existe um enter que eu dei ao final de feijão. Ele vê esse enter, só que ele não determina como fim do arquivo ainda, quando deveria acabar já. E ao mesmo tempo, ele não tem o fget não reconhece uma frase nova para pegar. Então, ele repete aqui no get a última frase que já estava no buffer. Para evitar esse problema, nós colocamos o if. Vou voltar para a leitura aqui. Para evitar esse problema, nós colocamos aqui um if. Por quê? Fget retorna uma coisa para a gente. Retorna o endereço de memória. Isso se ele tiver em algum lugar do arquivo em algum endereço de memória. Se ele estiver no final do arquivo, ele vai retornar 0. Então, assim, nós podemos utilizar o fget dessa forma, a pegar o que está para pegar o que está no arquivo, por isso que não utilizamos SDI, utilizamos file, alocar em frase e ao mesmo tempo retornar para o if se o que tiver no arquivo, no caso não for apenas um enter, ele vai recuperar como verdadeiro e vai imprimir print porcentagem S frase. Assim, nós podemos fazer a leitura desse arquivo. Olha só. Agora temos conteúdo no arquivo, lista de compras, banana, maçã, arroz e feijão, sem repetir. E além disso, uma coisa interessante que eu esqueci de comentar é que quando estamos utilizando, por exemplo, o f.c, se nós, aqui eu executei a escrita f.c para colocar em file o que eu estou escrevendo com o scanf.
Se eu quiser ler o que está no meu arquivo, eu preciso de rewind file para voltar para o início do arquivo, para poder para que o arquivo em si seja lido. Assim, eu posso ver o que tem no conteúdo do arquivo e terminar o meu código. Para isso que serve esse rewind file. Caso eu queira fazer fazer a escrita e leitura do arquivo em de uma única vez. Assim eu posso executar. Vamos dizer aqui, era uma vez num reino muito, muito distante. Eu não vou terminar. Tem o conteúdo no arquivo. Era uma vez num reino muito, muito distante. Assim, é outra função que vocês podem estar utilizando. E o que planejamos de mostrar para vocês de leitura, escrita de arquivos para o curso. Era isso. Esse é o básico. Obrigado por estarem aqui comigo até o final do curso. Espero que tenham gostado. E os vejo nas próximas aulas quando tivermos módulos mais avançados. Muito obrigado pela atenção.